Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que surgem praticamente todas as minhas consultas. É muito raro ter pessoas que têm os níveis de ferro e de ferritina adequados e surgem sempre muitas dúvidas associadas a este tema porque muitas destas pessoas já fazem suplementação de ferro, então não conseguem compreender como é que, mesmo fazendo suplementação, às vezes há 6 meses, 1 ano, 2 anos, os níveis continuam sempre tendencialmente mais baixos do que deveriam. Então, o déficit de ferro é muito comum, realmente, na sociedade hoje em dia e acontece muito por algumas razões. Eu vou falar sobre algumas delas e quero explorar um bocadinho este tema em pormenor. Claro que isto não é uma capacidade de diagnóstico, de autodiagnóstico, como sempre, este podcast é um bocadinho mais para alertar, para fazer entender e para que as pessoas compreendam porque é que isto me acontece tanto nos meus casos especificamente, que são consultas de saúde intestinal. Então vamos lá. Primeiro que tudo, obviamente, isto pode acontecer porque nós consumimos pouca quantidade de ferro, não é uma ingestão insuficiente. Nós precisamos de consumir quantidades de ferro suficientes com uma alimentação que nós vamos tendo, às vezes com quantidades mais descuidadas de carne ou de peixe. Isto pode não acontecer tanto, com quantidades descuidadas de aminoácidos provenientes de fontes de proteína vegetal. Isto também pode acontecer. Portanto, é preciso que a alimentação seja muito equilibrada para que a quantidade de ferro esteja presente. Onde é que nós temos maior concentração de ferro? Nos alimentos de origem animal. Carne, peixe, marisco, molusco, nos ovos, nos laticínios, no leite e nos derivados, nos iogurtes, nos queijos. Isto acontece que nós temos o chamado ferro M, ou seja, o ferro que o nosso corpo tem em termos de fórmula semelhante e, portanto, aquilo que é mais fácil de metabolizar, mas depois temos as fontes de ferro de origem vegetal, como é o caso das leguminosas, o feijão, o grão, as lentilhas, que contêm também, e depois outros alimentos, como beterraba, por exemplo, onde nós podemos ir buscar. Claro que são quantidades mais pequeninas, na forma de ferro não M, mas ele está lá. Portanto, esta é uma das razões pelas quais nós podemos ter pouca quantidade. Depois podemos ter por perdas de sangue. Acontece muito em mulheres com menstruações muito abundantes, podem ter perdas de ferro muito associadas a isso e é por isso que quando os níveis de déficit de ferro não são assim muito agravados em mulheres que possam ter ciclos muito grandes, às vezes há alguns profissionais, alguns médicos que sugerem a suplementação em torno do ciclo para complementar ali aquele déficit que pode estar associado. Na gravidez e na lactação, na amamentação, também é importante haver um reforço de ferro, porque são alturas em que nós temos necessidades acrescidas e, portanto, podemos ter esta questão. Também pode acontecer com as crianças, nós termos déficit de ferro, porque as crianças têm mais necessidades e, portanto, se não acompanharem isso com uma alimentação que seja variada, que seja completa, pode acontecer esse déficit. E depois também nas doenças crónicas ou em doenças inflamatórias, isto pode acontecer. Quando é que acontece com mais frequente? Em condições médicas crónicas, como as doenças inflamatórias intestinais, e daí que isso me aconteça muito nas minhas consultas, nas doenças renais crónicas ou até mesmo algumas doenças autoimunes ou de foro reumático, como é o caso da artrite reumatoide, em que este género de doenças, pela sua etiologia ou mesmo às vezes pela medicação, podem levar aqui a um déficit de ferro.
Depois temos também a questão das cirurgias gastrointestinais, portanto, algumas cirurgias podem levar a parte ou a remoção de partes do estômago ou do intestino e isso levar a que nós tenhamos uma mala absorção do ferro. Doenças hemorrágicas também podem estar na origem. O consumo excessivo de café, de chá ou de alimentos ricos em cálcio. Estes todos contêm substâncias, nomeadamente o ácido fítico ou mesmo o cálcio, não é? No meu caso, se consumirmos, por exemplo, um leite, um copo de leite à refeição, por exemplo, é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque este cálcio vai competir pela absorção do ferro e, portanto, nós temos uma diminuição, geralmente, da absorção do ferro face ao cálcio, mas também pode acontecer o contrário. E com café, com chá, isto também acontece muito. Por isso é que se diz que quando nós gostamos de beber café, devemos fazê-lo cerca de 20 a 30 minutos depois da nossa refeição para não interferir com a absorção. Sobretudo, e este é um cuidado mesmo importante, quando é uma alimentação de base vegetal, mas quando a pessoa come carne ou peixe também é importante, sobretudo se já é identificado este déficit de ferro. Numa situação de hemocromatose, que é uma condição genética em que o corpo absorve e armazena mais ferro do que o necessário, levando aqui a uma sobrecarga, isto pode levar também a algumas complicações, e depois situações de mal absorção do ferro, em que nós podemos de facto ter aqui problemas genéticos, podemos ter alguma condição, ou podemos ter as doenças inflamatórias intestinais, ou algumas infecções intestinais em que isto acontece. Então, porquê é que é tão comum nas minhas consultas, em que eu trabalho de saúde intestinal, ter estes casos de déficit de ferro e ferritina? Primeiro porque eu apanho algumas pessoas em consulta que têm sangramento gastrointestinal. Isto porquê? Porque coisas como úlceras, gastrites, doenças inflamatórias, como é o caso de uma doença de Crohn ou uma colite ulcerativa, que eu tenho muitos casos, ou pólipos intestinais, podem causar sangramento gastrointestinal, o sangue nas fezes, seja um sangue mais vivo, seja aquele sangue já mais escuro, mas que está presente nas fezes. E este sangramento contínuo nas fezes pode levar realmente a déficit de ferro. Depois temos também a questão da redução da superfície absortiva, que acontece, por exemplo, num doente celíaco que não está tratado, em que vai havendo aqui uma danificação da superfície com diminuição das velocidades, ou uma pessoa que tenha realmente uma inflamação constante no intestino, que acontece muitas vezes, está há anos e anos e anos com inflamação intestinal, não trata e, portanto, as vilosidades intestinais começam a sofrer alguns danos e, portanto, temos diminuição da capacidade de absorção do ferro por causa disso. A inflamação, a própria inflamação intestinal, seja, por exemplo, num síndrome de cólon irritável, quando há inflamação, seja numa colite, seja lá está, num Crohn, seja às vezes até só numa disbiose ou numa SIBO, em que são mais alterações da flora intestinal, mas que podem levar a inflamações e a hiperpermeabilidade intestinal, portanto o intestino não está bem. Esse intestino também vai ter uma situação inflamatória que leva geralmente à indução da produção de uma substância que se chama hepcidina. E esta hepcidina é uma proteína que vai regular a absorção do ferro, levando à diminuição da disponibilidade de ferro para absorção. Então, uma pessoa que tenha um síndrome de cólon irritável em estados inflamatórios, ou uma colite, ou uma SIBO, ou outra condição inflamatória intestinal, que me aparece em consulta com aqueles sintomas clássicos da distensão, de uma grande fadiga, de um grande cansaço, de estar a alternar entre diarreias e obstipação, etc. Claramente o intestino que está super inflamado é uma pessoa que vai ter uma probabilidade elevadíssima de ter níveis de ferro ou de ferritina baixos, mesmo que esteja a tomar suplementos, porque esta pessoa não tem capacidade de absorção e de retenção, não só devido à questão da hepcidina, mas provavelmente porque esta pessoa também tem uma redução da capacidade absortiva. Depois, muito importante, é a questão das alterações da acidez no estômago. É super comum em consultas de saúde intestinal, porque a pessoa vem tratar a parte de flatulência, gases, etc., percebermos que aquela pessoa tem uma gastrite ou que já teve infecção por Helicobacter pylori e, portanto, não está ativamente a tratar uma gastrite, mas, na verdade, ela tem uma gastrite, tem alterações de pH do estômago, porque muitas vezes vai almoçar fora,
ou vai jantar fora, faz uma alimentação um bocadinho mais descuidada e fica logo bem nauseada, mal disposta, ou a arrotar muito, ou com muito refluxo, acidez. Portanto, as gastrites têm muitas formas de se manifestar. Muitas vezes os sintomas gastrointestinais começam no estômago com as gastrites e, portanto, estas alterações de pH também podem provocar aqui danos na mucosa intestinal que levam à diminuição da absorção do ferro. Depois, a má absorção de nutrientes no geral, portanto, incluindo o ferro, nós muitas vezes temos má absorção, por exemplo, uma pessoa que até não esteja necessariamente com outras condições de inflamação, mas que seja uma pessoa que tem um trânsito intestinal muito acelerado, que às vezes acontece em consulta, pessoas que vão 7, 8 vezes por dia evacuar, às vezes até têm fezes de consistência normal, não consideram diarreias, mas têm um intestino quase chamado hiperativo e, portanto, não conseguem absorver nutrientes nenhuns. Temos também, obviamente, as intervenções cirúrgicas, não é? Quando há remoção do estômago, remoção de partes do intestino, etc. Isso também pode levar a uma diminuição da captação do ferro. As infecções gastrointestinais, e aqui é onde se inserem as SIBOs, as disbioses, as SIFOs, aquelas que quem é meu paciente nas consultas e me está a ouvir aqui neste episódio vai pensar, sim, a Mafalda está sempre a mandar fazer estes testes, porque na realidade eu preciso perceber se a pessoa tem estas infecções intestinais ou se tem até uma candidíase intestinal e se é isso que está na origem dos problemas, porque nós precisamos de tratar a infecção para conseguirmos, de facto, tratar a mucosa e melhorar os restantes sintomas. E depois também o uso de alguns medicamentos que podem comprometer a absorção do ferro, ok? Então, a etiologia, ou seja, a causa da falta de ferro, quando nós fazemos análise, a causa dos níveis de ferro baixos, podem ser inúmeras. E, de facto, o ferro manifesta-se muito com esta questão da sensação de energia, portanto, a pessoa sentir-se muito em baixo de forma, ter muita falta de energia, mas esta falta de energia muitas vezes não vem só da falta de ferro, também vem da questão da inflamação intestinal. E depois também a questão de, por exemplo, um cabelo muito fraco, muita queda de cabelo, as unhas muito quebradiças, etc., também podem estar muito associadas a esta questão do déficit de ferro, que também pode estar associado aqui à parte da saúde intestinal. Então nós temos que tratar infecções e inflamações intestinais e corrigir a absorção, porque muitas vezes é daí que vêm estes problemas e sobretudo quando são pessoas que têm estas questões e tomam suplementos e estão exatamente na mesma, ok? Geralmente vem daí. Então, como é que nós também podemos, através da alimentação e dos nossos comportamentos do dia-a-dia, corrigir estes níveis? Portanto, obviamente, fazendo um consumo de alimentos que são ricos em ferro, como estávamos a falar, como carne, peixe, marisco, moluscos, tofu, as lentilhas, os feijões, até mesmo cereais e alguns alimentos fortificados, que às vezes acontece em alimentos como as bebidas vegetais ou os iogurtes vegetais, têm fortificação de vitamina D, de cálcio, às vezes também de ferro. Depois, uma coisa que podemos fazer é, associada às refeições que têm ferro, juntarmos vitamina C. Portanto, podemos, por exemplo, numa altura de mais calor, em que apeteça mais comer alimentos frios ou crus, juntar tomate, pimento, pepino nos legumes que estamos a usar para a refeição, ou então, por exemplo, numa altura de mais frio, em que estão mais na época os citrinos ou os kiwis, podemos usar essas fontes de vitamina C como sobremesa da refeição para ajudar a ter aqui uma vitamina que vai ajudar a captar e a absorver melhor o ferro naquela refeição. Depois lá está a tal questão de evitar consumir o chá ou o café logo quando acabamos aquela refeição, portanto deixar passar 20, 30 minutos para que depois então façamos o consumo do nosso café, e isto não acontece com muita frequência, não é? Temos muita tendência para acabar de fazer a refeição e ir logo beber. Evitar também consumir os alimentos que possam ter fatores de antinutrientes para com o ferro, não é? Como dizia há pouco, o cálcio e depois os alimentos que possam competir então com a absorção. Por exemplo, temos o caso de espinafres, nozes e cereais integrais, podem competir aqui com a absorção de ferro nas refeições. E isto é difícil porque nós também, quando pensamos em refeições muito variadas, nem sempre nos lembramos desta questão. Então é importante.
E acho que também é importante fazer análises regulares para percebermos se estamos a corrigir. E quando digo análise, não é só análise ao ferro, é análise para perceber como é que estamos, porque nós podemos ter os sintomas mais clássicos e desconfortáveis que levam a pessoa à consulta de nutrição, muitas vezes, que são a dor abdominal, a distensão, os gases, a flatulência, mas às vezes as pessoas estão anos e anos e anos a viver com uma acidez diminuída, ou com um pH do estômago aumentado, é mais fácil de perceber assim, ou seja, o nosso estômago tem que ser super ácido e se ele não for assim, nós não estamos a conseguir digerir bem os alimentos como devíamos, e isto também pode levar a estas dificuldades de manter uma boa digestão a nível de estômago e uma boa acidez, então podem também levar às quebras de absorção do ferro depois ao longo do trato digestivo. Então estas análises implicam um bocadinho de tudo, implica não só ver o ferro, implica ver como é que está o nosso sistema digestivo, implica perceber, por exemplo, se temos bons níveis de zinco, implica perceber se temos alguma SIBO, ou alguma disbiose, ou alguma candidíase, etc. Esses candidíase intestinal, são tudo marcadores que nos levam a perceber que nós podemos ter fatores que levam à diminuição da absorção do ferro ou não. Então, outra questão que me colocam muito é porque é que os níveis de ferritina não sobem mesmo quando nós temos estes cuidados todos ou quando nós tomamos os suplementos de ferro. Então, o que é a ferritina? Basicamente, a ferritina é uma proteína intracelular que basicamente vai armazenar o nosso ferro no corpo. Então, no fundo, ela representa, ela atua como um indicador do nosso estoque de ferro que está disponível. E embora os níveis de ferritina estejam frequentemente correlacionados com os níveis de ferro no organismo, existem situações em que os níveis de ferritina podem estar baixos, mesmo quando os níveis de ferro estão na faixa normal. Isto acontece imenso nas análises dos pacientes que eu recebo em consulta e que me dizem: eu não percebo porque é que isto não está a acontecer, porque é que eu tomo um suplemento e porque é que isto não aumenta. Então, porque é que isto pode acontecer? Por causa de inflamações ou doenças crónicas, lá está, mais uma vez, doenças intestinais, inflamação intestinal, infecções persistentes, em que os níveis de ferritina podem diminuir, mesmo que os níveis de ferro estejam normais. Isto acontece porque a inflamação pode então induzir a produção, lá está, da hepcidina, que vai regular a absorção do ferro, e portanto, se nós temos hepcidina em excesso, o que vai acontecer é que ela pode bloquear a absorção do ferro no intestino delgado e pode então levar à deficiência destes níveis de ferro ou de ferritina. Podemos também ter alguma doença hepática, em que algumas condições hepáticas, como uma cirrose, etc., podem afetar aqui a síntese e a libertação de ferritina. Alguns distúrbios hematológicos, como algumas anemias crónicas, como a talassémia, eu tenho, no meu caso, talassémia minor, por exemplo, que podem resultar em níveis baixos de ferritina, mesmo quando os níveis de ferro estão normais. Para mim é uma coisa já mais normal, portanto eu já não acho estranho quando ela está baixa. Quando é que eu tenho que corrigir? Nas gravidezes, por exemplo. É uma situação em que eu tenho que me preocupar. Mas de resto é uma condição que faz parte da minha talassémia minor, portanto não tenho que me preocupar. Quando a pessoa não sabe se tem, lá está, faz parte do conjunto de análise e de exames que é importante testar, só para ter uma noção se há uma causa além daquilo que seria o mais óbvio de pensarmos para aquela baixa de ferritina. Depois também algumas doenças renais que podem interferir com a regulação do ferro no nosso corpo, a deficiência de vitamina C, também é óbvio, quando a alimentação não é rica em alimentos crus, sobretudo, não é? Porque a vitamina C é generada normalmente quando nós cozinhamos os alimentos ou quando é submetida a calor e, portanto, quando nós temos uma alimentação que é muito na base dos cozinhados e não temos muitos alimentos crus, nós diminuímos muito a concentração de vitamina C e, portanto, acabamos por poder ter aqui também déficit de ferro e ferritina, porque não estamos a consumir uma das vitaminas mais importantes para o aumento destes dois. E depois também, se a pessoa tem alguma dieta muito específica que possa estar a prejudicar, se for uma alimentação, por exemplo, vegetariana, em que não é bem planeada, não é bem equilibrada, isso pode levar a que os níveis de ferritina vão muito por ali abaixo, ok? Então, como é que nós podemos, por exemplo, melhorar aqui os níveis da hepcidina e, portanto, regular de alguma forma estes níveis? Nós também conseguimos fazer, manipular de certa forma isto. Ela é regulada por vários fatores, o controle dela está intimamente relacionado com o metabolismo do ferro e modificar os níveis da hepcidina é importante dizer que pode não ser muito seguro, portanto, nós não vamos tentar ir lá
porque nós nunca sabemos exatamente quando é que nós estamos a desequilibrar ou não. Mas coisas que nós podemos fazer e que ajudam dos dois lados. Vitamina C, lá está, mais uma vez, vai sempre ajudar a captar melhor a absorção de ferro. O consumo de fontes de ferro M, claro, isto é outra vez remeter para o consumo de alimentos de origem animal, sejam ovos, carne, peixe, marisco, moluscos, ou mesmo os laticínios. Para pessoas que tenham uma alimentação mais plant-based, pelo menos os ovos, às vezes podem ser importantes estar presente, ou pontualmente alguns laticínios, e se calhar uma alimentação vegan em casos destas anemias muito graves pode não ser tão interessante, ou então a pessoa, se for realmente vegan, tem que ter um cuidado muito acrescido aqui na complementaridade, tentar garantir sempre que está lá a vitamina C, aumentar um bocadinho as quantidades destes alimentos que fornecem naturalmente o ferro, para que quando há esta conversão do ferro não M em ferro M, nós garantimos que a quantidade de ferro M está lá em doses adequadas àquilo que nós precisamos. Depois, obviamente, evitar o consumo excessivo de substâncias que podem sempre prejudicar a absorção de ferro, seja café e chá, como estávamos a falar, mas também as bebidas alcoólicas, que causam sempre inflamação intestinal e prejudicam sempre a absorção de nutrientes a nível do intestino. Depois, há uma coisa interessante de percebermos, que é o treino de resistência. Portanto, um treino de força também pode ajudar a influenciar positivamente aqui os níveis de epsidina, embora o impacto possa variar muito entre pessoas, e ainda são estudos assim um bocadinho promissores e ainda é preciso investigar um bocadinho melhor, mas é interessante percebermos como coisas que nós às vezes nem pensamos que possam ter assim uma influência tão grande, como é fazer um treino de força, pode realmente fazer com que nós tenhamos níveis de ferro mais adequados no nosso organismo. Isso é muito interessante. Obviamente, evitar inflamações crónicas ou inflamações intestinais, portanto, ter uma alimentação que vá cuidar do meu intestino, evitar as bebidas alcoólicas, o tabaco, o açúcar, as gorduras saturadas e o consumo de alimentos que são muito ricos em sal, o que vai naturalmente causar mais inflamação e que pode fazer com que essa inflamação esteja a prejudicar aqui o nível de ferro, a capacidade de absorção e de captação do ferro no meu organismo. E depois, obviamente, ter um estilo de vida que seja adequado para que a pessoa não só consiga ter uma diminuição da inflamação através dos alimentos, mas também uma diminuição da inflamação global através de muito stress ou através de muita falta de sono, não é? Portanto, há aqui uma importância entre procurar um equilíbrio e uma diminuição da inflamação por todas as vertentes e não só pela parte alimentar. Outra coisa que eu acho que é também muito importante quando falamos de ferro e ferritina, e que eu já estava aqui a tocar nesse ponto há pouco, é a questão do ferro. E não se fala muito, nós falamos muito da vitamina C, mas de facto é importante lembrar o papel do zinco. Porque o zinco vai ajudar a inibir aqui a epsidina, portanto, ele tem a capacidade de inibir a atividade desta epsidina, e isto é significativo, porque quando ela está presente em excesso, ela pode bloquear a absorção de ferro no intestino delgado e levar à sua deficiência. Então, o zinco vai ajudar a regular isso. Depois, ele vai reduzir aqui a expressão desta epsidina e, portanto, isto significa que ele também vai ajudar a nivelar mais o ferro, e vai ajudar também a melhorar a capacidade de transporte, porque ele está envolvido no transporte associado à transferrina, que é uma proteína que vai aumentar os níveis de ferro a nível das células, ou vai ajudar a transportar o ferro para dentro das células, e portanto, para aumentarmos os níveis de transferrina, temos que ter os mesmos cuidados que temos para aumentar os níveis de ferro, ou seja, estamos sempre aqui a trabalhar em conjunto nisso tudo. E o zinco ainda tem uma questão importante, que é: ele tem um papel muito importante como antioxidante e para proteger-nos aqui do stress oxidativo, o que significa que, indiretamente, como ele vai diminuir a expressão de inflamação no nosso corpo, ele também vai ajudar a conseguir fazer com que o nosso intestino tenha uma capacidade de absorção de ferro mais equilibrada. Então ele vai passar aqui como anti-inflamatório, digamos assim, evitar o stress oxidativo, vai ajudar na parte da inibição da atividade da epsidina e também ajudar a estimular mais aqui o transporte do ferro através da sua influência positiva sobre a transferrina. Então, lá está, quando falamos de ferro e de ferritina, quando falamos do papel destes nutrientes, falamos muitas vezes na associação com a vitamina C, em evitar a associação do ferro com o cálcio, mas é muito importante lembrar o zinco. E onde é que o zinco está? Maioritariamente em cereais integrais, em frutos secos e em sementes. Idealmente em alimentos destes com
casca. Portanto, todos eles integrais, os frutos secos com pele, as sementes mais na sua versão integral também. Então, isso é muito importante para que nós consigamos equilibrar aqui os níveis e ter um coadjuvante. Se a pessoa fizer uma suplementação de ferro, o que eu aconselho é juntar essa suplementação de ferro com a suplementação de vitamina C e zinco. Acho que será a estratégia mais interessante, mas obviamente a pessoa pode fazer isto e se tiver inflamação intestinal não vai conseguir aumentar os seus valores, porque é uma coisa que me acontece muito, que é aquela pergunta clássica, ok, Mafalda, mas porquê é que eu mesmo tomando suplementos de ferro durante um ano, os meus níveis continuam a não normalizar? Porque, primeiro, pode haver uma causa subjacente que não está a ser tratada, e isto acontece imenso, ou seja, ok, vemos uma anemia na ferropénica nas análises, vamos suplementar ferro para tratar. Só que se nós não vamos estudar o que é que está a causar aquela anemia, a probabilidade da minha capacidade de absorção do ferro suplementado ser igual à capacidade de absorção do ferro que eu como é igual. Portanto, é muito grande, digamos. Ou seja, se não for perceber porque é que eu não estou a conseguir captar o ferro e eu tenho uma alimentação normalíssima, eu como um bocadinho de tudo e eu não estou a absorver, não é normal. Se me dissessem que eu tinha uma alimentação vegan e que de facto, ok, podia estar a sofrer ali algum desequilíbrio, ou o meu corpo não estar a metabolizar bem, é uma coisa. Agora assim, eu tenho de facto que ir perceber para que é que eu vou tomar um suplemento se eu tenho uma alimentação que me garante um aporte normal de ferro. Eu tenho que perceber porque é que o meu corpo não está a garantir o aporte desse ferro. O que é que falta, não é? Portanto, corrigir provavelmente alguma mala absorção que está a ser originada por diminuição da acidez no estômago, por alguma inflamação intestinal, isso é importante, não é? E depois, perceber se a pessoa tem hábitos alimentares que interferem com a absorção, não é? Tal questão do café, do chá, às vezes são pessoas que bebem chá verde ou chá preto ao longo do dia inteiro e nem se apercebem que isso pode interferir, não é? E, portanto, para algumas pessoas pode não interferir, para outras pode. Da mesma forma que pessoas que estão sempre constantemente a fazer, isto acontece muitas vezes, fazem as bebidas vegetais, que são fortificadas com cálcio, e depois estão sempre a beber essas bebidas vegetais ao longo do dia, bebem se calhar 2 galões, ou de manhã, ou à tarde, ou mesmo no pequeno almoço também bebem, portanto, e por exemplo fazem uns ovos mexidos e depois bebem uma bebida vegetal dessas com café. Ou seja, parecem coisas muito pequeninas que se calhar em termos de plano alimentar, a pessoa até tem um plano alimentar saudável, mas depois estas interferências podem fazer diferença no metabolismo daquela pessoa que tem uma sensibilidade grande para a mala absorção do ferro. E depois também pode haver a questão da demanda aumentada, não é? Em casos em que a pessoa, lá está, em atletas ou pessoas que têm um metabolismo muito acelerado, pessoas muito magrinhas que têm um metabolismo mesmo muito rápido, em gravidezes, em casos de amamentação, pode acontecer que a pessoa tenha necessidades acrescidas e, portanto, a quantidade que a pessoa está a tomar não ser suficiente mesmo assim para aquilo que ela precisa e temos que ajustar a dose ou, mais uma vez, também perceber porque é que porque é que mesmo assim a pessoa não absorve. Às vezes pode ser um nível de metabolização daquele ferro que não está bom e em muitos casos, isso aconteceu por exemplo na minha última gravidez, eu só consegui melhorar os meus níveis quando fiz ferro endovenoso e fiz e realmente ajudou porque eu tinha necessidades aumentadas naquela altura. Normalmente isso não é uma necessidade para mim, porque lá está, tendo talassémia menor, eu já sei que os meus níveis de ferritina vão estar baixos, mas os meus níveis de ferro acabam por conseguir normalizar. Agora, eu tenho síndrome de cólon irritável, não é? Portanto, eu também sei que se eu não cuidar a minha inflamação intestinal de forma mais contínua, estes níveis também podem descer por aí. Então isto é tudo uma questão de nós conhecermos o corpo e nós sabermos investigar. Ou seja, as pessoas não podem chegar à consulta e dizer assim, Mafalda, eu não consigo entender porque é que isto está a acontecer. Ok, mas, quer dizer, eu consigo, não é? Se eu tenho uma inflamação intestinal tão grande, a vontade que eu tenho muitas vezes é dizer àquela pessoa, olha, vamos parar de tomar o ferro, porque, quer dizer, se há um ano estamos a tomar e não está a acontecer nada, primeiro nós temos que ir tratar este intestino para que depois, quando está a tomar o ferro, isto tenha algum efeito, senão estamos só a tomar, mas o intestino nem sequer tem capacidade de o reter, portanto é só tomar o suplemento que entra e sai. Basicamente é isso que acontece. E se nós formos tratar primeiro aquele intestino, melhorar aquela capacidade de absorção, se calhar em 3 ou 4 meses, a pessoa já tem uma mucosa intestinal preparada para receber o ferro, mesmo que seja suplementado, não é? Depois para ajustar os níveis, mas aí já vai ter uma capacidade de captação e de retenção. E é normal que nestes casos os níveis de ferritina, já sabe, os níveis de ferritina possam não estar tão elevados quanto a pessoa gostaria, mesmo que os níveis de ferro estejam bem. E às vezes é normal e é tranquilo e é por isso que muitas vezes os médicos dizem, ok,
está tudo bem. Se a pessoa se sente bem, se tem energia, se está a fazer as suas funções normais, não é por ter os níveis de ferritina um bocadinho mais baixos que a coisa está grave, desde que os níveis de ferro estejam mais normalizados, ok? É importante não deixar isto andar e perceber e procurar uma causa, e que lá está, nas minhas consultas aparece muito, porque eu recebo muitos casos de desequilíbrios intestinais, e que às vezes não são intestinais, são na verdade gastrointestinais, porque eles começam muito no estômago. E é engraçado porque as pessoas que têm problemas de estômago são as mais resistentes até ao diagnóstico do estômago. Dizem, não, mas os meus sintomas são no intestino, eu no estômago não tenho nada. Tem, não é? Se há outros sinais que estão a mostrar que de facto tem. E muitas vezes acontecem pessoas que já tiveram o diagnóstico de Helicobacter pylori, por exemplo, fizeram o tratamento, etc. Mas isso não significa que a pessoa deixe de ter aqueles danos clássicos causados pela bactéria, que são, no fundo, uma pequena inflamação no estômago. A gastrite pode ser ligeira, mas ainda assim tem impacto na forma como nós digerimos os alimentos, e isso tem impacto na forma como depois o nosso intestino vai ter capacidade para absorver. E é por isso que às vezes também aparecem níveis de colesterol muito elevados, etc. Tudo isso tem a ver com absorção. Não só com a alimentação, mas também com a absorção. Se eu tenho uma pessoa com muito stress, ou uma pessoa que dorme mal, etc., é normal que esta pessoa tenha níveis de inflamação que são mais notórios e, portanto, mesmo que o intestino devagarinho esteja a começar a regular e que ela já não esteja tão desconfortável, a inflamação ainda pode não ter desaparecido, e isso ainda estar a fazer com que os níveis de colesterol, por exemplo, ainda não tenham normalizado, porque a inflamação ainda é grande e, portanto, ainda não há uma normalização. Então, isto é todo um processo, e por isso é que eu falo em 3, 4 meses, até numa perspectiva otimista, pode levar um bocadinho mais, mas para percebermos que é muito comum nós termos estes níveis em baixo, podemos corrigi-los e devemos corrigi-los e suplementar constantemente, e ver os níveis não estão a aumentar, mais vale parar a suplementação, corrigir as causas e depois então voltar a perceber se a suplementação faz ou não sentido. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado a esclarecer este ponto, e nós vemos para a semana.